Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 10 de setembro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Nicolau de Tolentino, agostiniano. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Alexandria, no Egito, São Nemésio, que, caluniosamente denunciado de ser ladrão, foi absolvido deste crime, mas depois, durante a perseguição do imperador Décio, acusado perante o juiz Emiliano de ser cristão, foi submetido a numerosas torturas e condenado à fogueira com outros ladrões, à semelhança do Divino Salvador, que suportou a cruz com os ladrões. Morte no ano 251. Comemoração dos santos Nemesiano e companheiros Félix, Lúcio, outro Félix, Liteu, Poliano, Vítor, Jadridativo, a bispos, presbíteros e diáconos, que, na África Setentrional, durante a violenta perseguição no tempo dos imperadores Valeriano e Galieno, por Cristo foram duramente flagelados, depois encadeados e enviados para as minas, onde, entretanto, eram exortados com cartas de São Cipriano a suportar firmemente o cativeiro e a observar os mandamentos do Senhor. Morte entre os anos 257 e 258. Em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, Santa Pulquéria, que defendeu e propagou a verdadeira fé. Morte no ano 453. Em Novara, na Ligúria, hoje no Piemonte, região da Itália, Santo Agábio, bispo. Morte no século V. Em Albi, na Aquitânia, atualmente na França, São Sálvio, bispo, que do claustro foi chamado para esta sede contra sua vontade e, durante a epidemia da peste, como bom pastor, nunca abandonou a cidade. Morte no ano 584. Próximo de Seir, na Renânia da Austrásia, atualmente na Alemanha, a paixão de São Teodardo, bispo de Tongres e mártir, que foi morto quando se dirigia ao rei Quilderico. Morte no ano 670. Em Avranches, na Neústria, hoje na França, Santo Alterto, bispo, por cuja iniciativa se desenvolveu o culto de São Miguel Arcanjo na ilha de Monttombe. Morte no ano 725.
No mosteiro de Lucédio, junto de Vercellas, no Piemonte, região da Itália, o beato Oglério, abade da ordem cisterciense. Morte no ano 1214. Em Tolentino, no Piceno, hoje nas Marcas, também região da Itália, São Nicolau, presbítero da ordem dos eremitas de Santo Agostinho, que era homem de rigorosíssima abstinência e assídua oração, severo para consigo e clemente para com os outros, e muitas vezes impunha a si mesmo a satisfação do pecado dos outros. Morte no ano 1305. Em Nagasaki, no Japão, os beatos Sebastião Kimura, da Companhia de Jesus, e Francisco Morales, da Ordem dos Pregadores, presbíteros, e 50 companheiro. Mártires, presbíteros, religiosos, esposos, jovens, catequistas, viúvas e crianças, aqui, numa colina, diante de uma grande multidão, sofreram crudelíssimos tormentos e morreram por Cristo. São estes os seus nomes: Ângelo Orsucci, Afonso de Mena, José de São Jacinto de Salvanés, Jacinto Orfanel, presbíteros da Ordem dos Pregadores, e Domingos do Rosário e Aleixo, religiosos da mesma ordem, Ricardo de Santa Ana e Pedro de Ávila, presbíteros da Ordem dos Frades Menores, e Vicente de São José, religioso da mesma ordem, Carlos Spínola, presbítero da Companhia de Jesus, e Gonçalo Fusai, Antônio Chiuni, Tomás do Rosário, Tomás Acaxoxi, Pedro Sampo, Miguel Chumpo, Luiz Cavara, João Shugoku, religiosos da mesma ordem, Leão de Satsuma, Luzia de Freitas, Antônio Sanga, catequista, e Madalena, esposos, Antônio Coreano, catequista, e Maria, esposos, com seus filhos João e Pedro, Paulo Nagaishi e Tecla, esposos, com seu filho Pedro, Paulo Tanaka e Maria, esposos, Domingos e Amada e Clara, esposos, Isabel Fernandes, viúva do beato Domingos Jorge, com seu filho Inácio, Maria, viúva do beato André Toku, Inês, viúva do beato Cosme Taqueia, Maria, viúva do beato João Show, Dominga Ogata, Maria Tanaura, Apolônia e Catarina, viúvas, Domingos Nakano, filho do beato Matias Nakano, Bartolomeu Cauano Xixemon, Damião Yamishitanda e seu filho Miguel, Tomás Shishiro, Rufo Ishimoto, Clemente, Bósio, Von e seu filho Antônio. Morte no ano 1622. Em Londres, na Inglaterra, Santo Ambrósio Eduardo Barlow, presbítero da Ordem de São Bento e Mártir, que durante 24 anos confirmou na fé e na piedade os católicos da região de Lancaster e, preso quando pregava no dia da Páscoa do Senhor, durante o reinado de Carlos I, foi condenado à morte por causa do sacerdócio e enforcado no patíbulo de Tibur. Morte no ano 1641. Num barco ancorado ao largo de Rochefort, na França, o beato Tiago Gagnot, presbítero da Ordem dos Carmelitas e mártir, que, durante a Revolução Francesa, encerrado na sórdida galera em condições desumanas por causa do sacerdócio, enquanto assistia aos companheiros de cativeiro enfermos, morreu consumido pela enfermidade. Morte no ano 1794. Em Madrid, na Espanha, o beato Leôncio Arce Urrutia, presbítero da Ordem dos Pregadores e mártir, que, durante a perseguição contra a fé, pelo seu inquebrantável testemunho de Cristo alcançou vitoriosamente o reino celeste. Morte no ano 1936. Vida de São Nicolau de Tolentino, Agostiniano. São Nicolau Tolentino teve uma visão de um imenso vale onde multidões de almas se retorciam de dor num braseiro imenso e gemiam de cortar o coração. Ao perceberem o santo, bradavam suplicantes, estendendo os braços e pedindo misericórdia e socorro. Padre Nicolau, tem piedade de nós. Se celebrares a Santa Missa por nós, quase todas seremos libertadas de nossos dolorosos tormentos. São Nicolau celebrou 7 missas em sufrágio dessas almas. Durante a última missa apareceu uma multidão de almas resplandecentes de glória que subiam ao céu. Oração. Ó glorioso taumaturgo e protetor das almas do purgatório, São Nicolau de Tolentino! Com todo o afeto de minha alma te rogo que interponhas tua poderosa intercessão em favor dessas almas benditas, conseguindo da divina clemência a remissão de todos os seus delitos e suas penas, para que saindo daquele tenebroso cárcere de dores, possam a ter no céu a visão beatífica de Deus. E a mim,
Teu devoto servo, alcançai-me, ó grande santo. A mais viva compaixão e a mais ardente caridade até aquelas almas queridas. Amém. O nome Nicolau significa vitorioso com o povo, Nico igual vitorioso. Laus igual povo. O sobrenome Tolentino veio da cidade italiana onde trabalhou e morreu. Seus pais, depois de muitos anos de matrimônio, não tinham filhos, e para conseguir do céu a graça de que lhe chegasse algum herdeiro, fizeram uma peregrinação ao santuário de São Nicolau de Bari. No ano seguinte nasceu este menino e, em agradecimento ao santo que lhes tinha conseguido o presente do céu, puseram-lhe por nome Nicolau. É considerado filho do milagre. Já desde muito pequeno gostava de se afastar do povo e ir-se a uma caverna orar. Quando já era jovem, um dia entrou em um templo e ali estava pregando um famoso frade agostiniano, o padre Reginaldo, que repetia aquelas palavras de São João: não amem muito o mundo nem as coisas do mundo. Tudo o que é do mundo passará. Estas palavras o comoveram e se propôs a tornar-se religioso. Pediu ser admitido como agostiniano, e sob a direção do padre Reginaldo fez seu noviciado nessa comunidade. Já religioso, o enviaram a fazer seus estudos de teologia e no seminário o encarregaram de distribuir esmola aos pobres na porta do convento. E era tão exagerado em repartir que foi acusado perante seus superiores. Mas antes de que lhe chegasse a ordem de destituição desse ofício, aconteceu que impôs suas mãos sobre a cabeça de um menino que estava gravemente doente, dizendo: Deus te curará, e o menino ficou instantaneamente curado. Desde então os superiores começaram a pensar que seria deste jovem religioso no futuro. Ordenado de sacerdote no ano de 1270, fez-se famoso porque colocou suas mãos sobre a cabeça de uma mulher cega e lhe disse as mesmas palavras que havia dito ao menino, e a mulher recuperou a vista imediatamente. Foi visitar um convento de sua comunidade e lhe pareceu muito formoso e muito confortável e dispôs pedir que o deixassem ali, mas ao chegar à capela ouviu uma voz que lhe dizia: a Tolentino, ali perseverará. Comunicou esta notícia a seus superiores, e a essa cidade o mandaram. Ao chegar a Tolentino se deu conta de que a cidade estava arruinada moralmente por uma espécie de guerra civil entre dois partidos políticos, os guelfos e os gibelinos, que se odiavam até a morte. E se propôs dedicar-se a pregar como recomenda São Paulo. Oportuna e inoportunamente. E aos que não iam ao templo, pregava-lhes nas ruas. A Nicolau não interessava nada parecer como sábio nem como grande orador, nem atrair os aplausos dos ouvintes. O que lhe interessava era entusiasmá-los por Deus e obter que cessasse as rivalidades e que reinasse a paz. O arcebispo Santo Antonino, para ouvi-lo, exclamou: Este sacerdote fala como quem traz mensagens do céu. Prega com doçura e amabilidade, mas os ouvintes estalam em lágrimas para lhe ouvir. Suas palavras penetram no coração e parecem ficar escritas no cérebro do que escuta. Seus ouvintes suspiram emocionados e se arrependem de sua má vida passada. Os que não desejavam deixar sua antiga vida de pecado faziam o possível para não escutar a este pregador que lhes trazia remorsos de consciência. Um desses senhores se propôs ir à porta do templo com um grupo de amigos a boicotar um sermão do padre Nicolau com seus gritos e desordens. Este seguiu pregando como se nada especial estivesse sucedendo. E de um momento para outro o chefe da desordem fez um sinal a seus seguidores e entrou com eles ao templo e começou a rezar chorando, de joelhos, muito arrependido. Deus lhe tinha tocado o coração. A conversão deste antigo escandaloso produziu uma grande impressão na cidade, e logo já São Nicolau começou a ter que passar horas e horas no confessionário, absolvendo aos que se arrependiam ao escutar seus sermões. Nosso santo percorria os bairros mais pobres da cidade consolando aos aflitos, levando os sacramentos aos moribundos, tratando de converter os pecadores, e levando a paz aos lares desunidos. Nas indagações para sua beatificação, uma mulher declarou sob juramento que seu marido lhe batia brutalmente, mas que desde que começou a ouvir o padre Nicolau, mudou totalmente e nunca mais voltou a maltratá-la. E outras testemunhas confirmaram 3 milagres obrados pelo santo, o qual quando conseguia uma cura maravilhosa lhes dizia: Não digam nada a ninguém.
Deem graças a Deus, e não a mim. Eu não sou mais que um pouco de terra. Um pobre pecador. Morreu em 10 de setembro de 1305, e 40 anos depois de sua morte foi encontrado seu corpo incorrupto. Nessa ocasião lhe tiraram os braços e da ferida saiu bastante sangue. Desses braços, conservados em relicários, sai periodicamente muito sangue. Isto tem tornado nosso santo ainda mais popular. São Nicolau de Tolentino, rogai por nós.